Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, dia 29, quinta-feira, estamos no finalzinho do mês de maio, né? Nós temos que fazer uma avaliação, como é que foi nosso mês, que está se encerrando agora dia 31, no próximo sábado, para assim nós nos cobrarmos, nos conscientizarmos da nossa missão, da nossa conversão, das nossas necessidades diárias de procurar a Deus. Todos nós temos essa necessidade, assim como as necessidades físicas de tomar água, de nos alimentar, de ir ao banheiro. Isto é importante? Mas a necessidade também de procurarmos, nos aproximarmos mais de Deus, essa é a necessidade mais vital. Porque às vezes nos preocupamos muito com o físico, com o nosso corpo. Isso é louvável, isso é interessante, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de procurar também o sustento da alma, o sustento do espírito. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, estão aí com problemas de ansiedade, de depressão, e tem que procurar um especialista, tem que procurar os profissionais da área, tem que tomar os remédios que assim os médicos receitaram, mas nós temos também que nos preocuparmos com a nossa espiritualidade. Os desafios, meus irmãos e minhas irmãs, são grandes. As perturbações, as preocupações pela sobrevivência, pelo ganha-pão, pelas conquistas que nós alvejamos, muitas vezes nos levam a esquecer de procurar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. É preciso que a gente tenha uma fé verdadeira, uma fé corajosa, para que assim a gente possa também se manter, nos mantermos sempre focados na palavra de Deus. E quando a gente está focado, quando nós estamos alimentados pelo pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos mais fortes, mais fortalecidos. Vejam que uma pessoa que está sempre se apoiando na fé, nas orações, no Evangelho, na palavra de Deus, ela tem uma saúde, ela tem uma recuperação de uma cirurgia, de um problema de saúde mais rápido. Isso é comprovado pela ciência. Se você procurar aí, pesquisar na internet, você vai ver relatos de médicos, de especialistas, de estudiosos da área que dizem o seguinte: as pessoas que têm uma fé, que se dedicam à religião, que se dedicam à palavra de Deus, elas têm sempre uma boa recuperação e uma recuperação mais rápida. Então, que a gente se preocupe cada dia com o nosso corpo, com a nossa saúde, com nossos exercícios físicos, com a nossa alimentação, mas não podemos esquecer da nossa alma, do nosso espírito. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 16, versos de 16 a 20. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, que significa essa pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes:
Estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo? Em verdade vos digo: vós chamareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficarás tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus aqui está dizendo: eu vou. Vocês estão me vendo hoje, mas daqui a pouco, em pouco tempo eu voltarei e vocês me verão de novo. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente veja Jesus todos os dias. Nos milagres, nas bênçãos, nas nossas curas, na nossa vida. Principalmente na nossa vida. Muitas vezes nós queremos sempre ver um sinal. Muitas vezes nós queremos ver milagres. Muitas vezes queremos ser atendidos de imediato. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós é que marcamos aqui o tempo, né, os minutos, os segundos, as horas, os dias. Mas, como eu já disse aqui, um minuto pode ser 1000 anos pode ser um minuto para Deus. E Jesus está dizendo: eu voltarei e vós me vereis de novo. Jesus todo dia está voltando. A gente às vezes não tem a sensibilidade, não temos a fé necessária, não temos a coragem verdadeira de enxergarmos a Jesus. Como eu falei no evangelho de ontem, às vezes Jesus está andando conosco, está dentro de nossa casa, está no nosso trabalho, está lá na nossa igreja, pertinho de nós. Mas nós não o reconhecemos. Assim como os discípulos de Emaús, que andaram uma longa distância com Jesus e conversavam com Jesus e sentaram à mesa com Jesus, também não o reconheceram. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também acontece isso. Nós estamos com Jesus, nós andamos com Jesus, nós moramos com Jesus e não sabemos quem é Ele. Ainda estamos procurando, olhando para o céu, olhando para outras coisas. E Ele está bem perto de nós. E aí você pode dizer: aonde? No seu irmão que precisa de um abraço, na sua comunidade católica que precisa de um testemunho, na sua família, aquele que você acha o mais problemático, que precisa de uma ajuda, naquela pessoa idosa que você despreza, naquela pessoa que está com fome, que mesmo você tendo a geladeira cheia, não foi capaz de alimentar aquele seu irmão. Daquela pessoa carente de um bom conselho, carente de um abraço, carente de uma boa conversa, que nós também não fomos capazes de dar. Naquele doente que esperava uma visita para se alegrar. Nós às vezes passamos em frente ao hospital, em frente à sua casa, mas não temos tempo de fazer uma visita. Naquela mãe, naquele pai que está desesperado por seu filho, com sua filha, que está se dedicando ao vício da droga, do álcool. E nós também não fomos capazes de ajudar. Jesus está ali. Às vezes, passamos apressados por os necessitados para chegar depressa à igreja. Às vezes, passamos por Jesus bem apressados para chegar cedo na igreja. Jesus está lá também. Jesus está lá no sacrário, esperando a nossa visita. Mas às vezes Jesus nos testa. E antes de irmos à igreja, temos que fazer
as pazes com aquele irmão, com aquela irmã que nos magoou ou que nós os magoemos. As coisas de Deus são simples, os fardos são leves. Nós aqui às vezes transformamos tudo em coisas pesadas, em coisas difíceis. Tem coisa mais leve que perdoar? Você tira um peso do seu coração, de suas costas, você fica aliviado, você já não sente mais raiva nem rancor. Por isso que Jesus diz: vocês ficarão tristes e amargurados, mas o mundo se alegrará, porque eu fui para junto do Pai preparar um lugar para vocês, e brevemente voltarei para levar vocês para a morada eterna. O mundo se alegrará. E que mundo é esse? O mundo daqueles que creem, o mundo daqueles que perseveram, o mundo daqueles que lutam todos os dias para viverem dignamente e viverem na verdade. Repito, não é fácil. Às vezes estamos procurando seguir na linha reta, mas o mundo nos cria obstáculos, estão sempre nos puxando para um lado, para outro. As dificuldades diárias para pagar nossas contas, para sobrevivermos, às vezes nos desviam do caminho verdadeiro. Mas você que está aí envolvido nas suas pastorais, nos movimentos da igreja, não desista, persevere. Não deixe que ninguém, nem o mundo atrapalhe a sua caminhada. Você que está focado ou focada na educação dos seus filhos, no sustento da família, de colocar seus filhos, seus parentes na retidão, não desista. Jesus disse: tenham fé, tenham paciência, tenham perseverança, porque Jesus disse: eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos pessoas que desistem fácil, que já não acreditam mais, já que não querem mais ter fé nem ter coragem. Por isso que o nosso canal é Fé e Coragem. Porque se nós ficarmos só na fé e não tivermos a coragem necessária para evangelizar, para divulgar, para procurar a verdade, às vezes também nos perdemos. E no evangelho de hoje, Jesus está dizendo: eu vou, mas eu voltarei em breve. Ele está dizendo: em pouco tempo já não me vereis mais, mas também em pouco tempo vós voltará a me ver. É isso que nós, cristãos, católicos, batizados, nos agarramos, nos sustentamos nas nossas noites escuras. São nas promessas de Cristo. Porque se tem um que prometeu e vai cumprir, é Ele. Em outro evangelho diz assim: infeliz o homem que confiar no homem, a sua ruína será completa. Não devemos colocar as nossas esperanças, a nossa salvação na mão de outras pessoas. Isso só depende de nós mesmos. Por isso que tem aquele ditado, né? Mas todo mundo faz. E nossa mãe dizia: você não é todo mundo. E Deus também diz para nós: você é meu filho amado. Você é único para mim. E como eu já falei aqui em outros vídeos, se você olhar ao seu redor, no mundo todo, não tem uma pessoa que seja igual a você. Isso vem dar um recado de Deus. Dizer o quê? Você é meu filho único. Igual a você, com sua aparência, só tem você. Pode ter pessoas parecidas, irmãos, primos, mas igual, 100% não tem. Somos filhos únicos. Por isso que no evangelho de hoje, ele diz: o mundo se alegrará. Na hora de levar o trigo para o celeiro e o joio para o fogo que nunca se apaga. Que você tenha fé, meu irmão e minha irmã.
que você persevere. Eu sei que hoje muitos de vocês estão com um problema. As pessoas relatam. Eu sei que às vezes o casamento está querendo naufragar. Eu sei que sua saúde às vezes não está boa. Eu sei que temos irmãos e irmãs com contas atrasadas. Eu sei também que tem pai e mãe com problemas com os filhos. Por que eu sei? Porque eu trabalho com casais. Porque eu trabalho com família. E a gente compartilha as dificuldades. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Persevere. Maria perseverou com Jesus. São José fugiu de madrugada, a pé, com seu filho, juntamente com Maria, para não ser morto pelo perseguidor, por um imperador que queria matar o menino Jesus. Maria teve dificuldades, São José teve dificuldades. E hoje, às vezes, nós nos abalamos com problemas pequenos. Criamos um grande problema, às vezes, só em nossa mente. Quero dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, joelho no chão, terço na mão, e assim você vai, cada dia, se fortalecer mais. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.